Eu sou a engenheira Érica Giba e este é o podcast Papo de Prédio. Aqui a conversa vai até o último andar. Afinal de contas, assessoria jurídica é um custo ou um investimento? E ela realmente é necessária? Hoje vamos saber disso e muito mais com a nossa convidada, que é a advogada Cláudia Hernandes. É uma advogada condominalista e especialista na implementação da NR1. E ela vai responder para a gente. E aí, Cláudia, é custo ou investimento? Olha, antes de responder essa provocação, eu queria agradecer pelo convite. Estou muito contente de estar aqui no seu podcast. Adorei o nome, Papo de Prédio. Fiquei assim apaixonada pelo título e desejo muito sucesso aqui nesse podcast, que já é um sucesso, né? Bom, vamos lá. Assessoria jurídica. Eu sempre digo que a gente, como nós temos um campo muito voltado para a sindicatura, né, para os síndicos, para os gestores, eu digo que o síndico ele precisa sempre ter uma base de apoio completa. Ele já é um profissional de multifunções, né? Ele tem que ter o conhecimento um pouquinho de cada área, porque quantas áreas estão envolvidas na gestão de um condomínio? Verdade. E ele precisa, além de uma assessoria de uma engenharia, de uma arquitetura, de um contador, de um auditor, de uma empresa de seguros, também a assessoria jurídica ela é imprescindível, justamente no ponto em que se refere à prevenção. Pouca gente usa, né, a assessoria jurídica que tem contratada como uma prevenção, para prevenir algum conflito, prevenir algum problema futuro. Isso não quer dizer que não vai ter esse problema, mas se você tomou alguns cuidados importantes e essenciais antes deles acontecerem, quando você for se defender, vai ser muito mais tranquilo para você ter provas, você ter todo um know-how de documentos que você fez anterior àquele problema, né? Então, a assessoria jurídica, de fato, ela é um investimento, não é um custo. Cláudia, é uma cultura tanto na engenharia quanto na área jurídica, que as pessoas só lembram disso depois que Ah, acontece, né? sim. Como você disse, não é assessoria preventiva, né? Exatamente, precisa dessa prevenção, mas muita gente só consulta o engenheiro, advogado, quando o problema já se instalou. Não quer dizer que seja insolúvel. Claro, muitas coisas você consegue resolver mesmo depois que Sim, estourou o problema, não tem problema com isso, mas você tem um custo maior, às vezes, exato. para resolver aquilo que poderia ter sido sanado aqui antes, porque muitas vezes a pessoa, quando você resolve ele aqui ou minimiza, quem está fazendo aquela provocação, gerando aquele conflito, alguns nem vão seguir, porque falou, não, já resolveu aqui, é isso mesmo. Agora, quando você deixa a coisa passar, então, aquele interlocutor, aquela pessoa que está no meio do conflito, ela fala: "Não, agora eu vou entrar mesmo com o processo, vou fazer tal coisa". E aí você tem que trazer todo esse histórico para chegar aqui e falar: "Então, ele não tem direito, ou ele não tem razão por causa disso, disso, disso". Quer dizer, você tem um É desgaste isso que eu estava maior. pensando. O desgaste, sem a prevenção, ele acaba sendo muito maior. E Exato. aí, como você disse, o custo também é maior, né? Então, porque quando você tem um problema, é que nem você é contratada para fazer a reforma de uma piscina. Né? Então, a piscina, você fala, olha, precisa fazer isso, isso. Aí a pessoa não te contrata porque você teve um custo X e ela pegou um mais barato, e aí deu um problema. A piscina continuou com o mesmo problema, continuou com o vazamento. Aí ela te chama para resolver. O que que vai ficar mais caro? Vai ficar pelo menos o dobro, É o dobro. Então, no é mínimo. mais ou menos isso. Ou você contrata um profissional, porque tem Sim, profissionais e profissionais, profissionais. obviamente. Por isso, a gente sempre indica que pega um profissional da área. Então, uma pessoa que tenha realmente a experiência dentro daquilo que está sendo solicitado. Por exemplo, você é uma advogada, especialista em Na condomínios, área né? condominial. Por exemplo, então, essa sua experiência, você já sabe de alguns cuidados que, se Exato. fosse um outro advogado de uma outra área, que não seja específico da área condominial,
vai ter mais dificuldades. Por exemplo, você já com o seu olhar treinado, quando Sim. chega no condomínio já sabe, ó, vamos alinhar isso aqui, é mais fácil, né? Olha, só para você ter uma ideia, eu tenho colegas advogados que não fazem a parte de economia e já me contrataram, porque Exato. falou, Cláudia, se eu fizer isso, eu vou dar problema para o condomínio, eu não quero, eu prefiro que você cuide, porque eu sou de outra área, cada um no seu Porque o quadrado. condomínio tem algumas particularidades, né, Cláudia? Muitas, tem muitas. Ó, inclusive ontem, mesmo tendo sido um Um final de domingo. semana, eu fiz uma reunião e um advogado tinha feito um edital para uma destituição, né, de um síndico. Aí, quando ele mandou, colocou no grupo, tá faltando um monte, é a parte técnica, né? Aí eu falei, então, se for desta forma, com certeza o síndico que vocês estão querendo destituir, ele vai anular a assembleia. É isso que vocês querem? É porque eles têm pressa, querem resolver. Falei, então, não adianta ter pressa, porque senão, se for dessa forma, a gente vai voltar uns 6 meses para São trás. as chamadas brechas, né? É, exatamente. Falar, não está específico, não está claro, está faltando isso, isso, isso. Ah, você faz? Faço. Aí Sim, você vai e aí, ajusta, exato. claro, né? Acaba ajustando. Porque para tudo tem o seu pulo do gato. E quando eu nem sempre fui advogada de condomínios. Hum. Eu já estou nessa área há uns 12 anos. Antes, eu sempre fui mais da área Olha trabalhista. aí, E entrei para a área condominial fazendo defesa de um condomínio na Justiça do do Trabalho. trabalho. E aí acabou eu entrando nessa vertente e estou até hoje, né? Então, foi a parte trabalhista que realmente que me inseriu nisso. Eu tenho a pós-graduação, inclusive, nessa parte de trabalhista e de previdência, mas eu gosto muito dessa área. E com tanto que a gente faz diariamente, você acaba, né, tendo o pulo do gato para várias coisas. Isso aqui dá certo, você sabe o que dá certo e o que não dá Sim. certo, né? Mas a questão da convivência e você falar para o síndico, olha, esse é o melhor caminho. É que nem é mãe. A gente fala, ó, você ensina os dois caminhos. Se você for por esse caminho, vai acontecer isso, isso, isso. Se você for você que escolhe, né? É livre-arbítrio. Livre. A gente está aqui para indicar a melhor orientação, mas aí é o síndico que decide. E, Cláudia, na área condominial também tem a questão da gestão de conflitos, porque, assim, dentro do condomínio tem o Uhum, síndico, mas sim, tem os moradores. certo. Então, o direito condominial também acaba fazendo a gestão desses conflitos, né? E eu acho que é uma das partes mais dolorosas, digamos assim, para o síndico, porque ele acaba se envolvendo, principalmente para o síndico morador. Sim, O que está síndico ali todo dia, né? orgânico, porque ele acaba se envolvendo quando não deveria, mas as pessoas acham que ele deveria estar interferindo naquela Sim. relação. Então, muitas das vezes, dependendo do assunto, se é uma briga entre vizinhos, é entre eles que eles têm que se resolver. No máximo, o síndico convoca os dois. Ó, dia tal, tal hora, na administração, vamos conversar. Faz Nossa, uma mediação. O sim. que está acontecendo? Escuta um, escuta o outro e tenta resolver ali. Não deu certo? Pode chamar um mediador profissional para conversar. Você prova que você tentou, de todas as maneiras, compor aquele conflito. Mas mesmo assim pode não funcionar, pode não dar certo, porque se uma pessoa não quer resolver, não adianta a outra É. querer, né? Então, esse conflito não adianta um ou outro falar assim, você tem que fazer, você tem que acionar aquele morador, ele faz muito barulho, mas se é uma briga entre eles, que aquele barulho só está perturbando uma unidade, Que ele levou para o pessoal, né? eles é que têm que se entender. Então, um que entre com uma ação contra o outro, uma obrigação de não fazer, É, faça mas alguma a gente coisa. percebe que muitos condôminos acabam confundindo Sim, quais são as atribuições de um síndico, exato. até onde o síndico pode ir, Ele né? tem limites, com certeza tem limites. Então, o fato dele não, fazer nada, já acha, tá vendo? Ele não é bom, ele está do lado do Do outro, outro, é né. Por isso que nesse ponto o síndico profissional, ele é totalmente isento. isento. Ah, tem que mandar multa? Ele vai mandar multa. Ele não vai ficar com, cheio de dedos, porque aquele que vai receber a multa é o vizinho de porta dele. Mas, Cláudia, pegando esse seu comentário, por exemplo, se é mesmo sendo um síndico orgânico, um Hum, síndico morador, mas com uma devida assessoria jurídica, ele vai saber, claro isso, né? Ele vai ter isso, olha, as regras são essas, o regimento interno diz isso, isso. então você tem sim o direito de
fazer isso, aplicar a multa ou uma advertência, chamar para uma mediação. Então, isso fica, com a assessoria jurídica fica muito mais claro, né? Facilita, e eu sempre brinco, na hora que eles me consultam, o que fazer? Olha, mas eu tenho um problema, porque é uma pessoa, a gente cresceu junto, uma hora que desde que entregou o prédio, aquela coisa toda, põe a culpa no jurídico. Isso. Você resolve o problema. Fala, olha, tem regras, e o meu jurídico falou que eu tenho que fazer assim, assim, assado. Eu não posso ir contra o jurídico. Eu falei, pode pôr nas minhas costas que não tem problema. Então, muitas das vezes resolve, a pessoa pode não gostar, mas paciência, porque a notificação ou sai do jurídico ou sai da administradora, Administradora. entendeu? Mas você não pode deixar de aplicar aquela Sim. infração porque vira bagunça. Não, e assim, se você não aplicar naquele caso, depois você não vai poder aplicar para ninguém, né? Exatamente. Ué, não aplicou para outro, por que está aplicando para mim? Exatamente. Não tem isonomia, né? Então você não pode beneficiar um em detrimento de outros, né? Não tem amizade. Por isso que o orgânico, eu realmente eu sinto muito, mas ele tem uma situação muito delicada dentro do condomínio, se ele tem essa boa convivência com os moradores, porque ele vai descer o elevador, ele vai estar na piscina, ele vai estar numa área comum, ele vai estar sendo cobrado. Além dele, a família dele está lá também, né? Eu já vi casos da filhinha de um síndico, Exatamente. ela sofreu um bullying ali na piscina. Ah, essa daí que é a filha de fulano, ah, é porque ele não faz, ou porque fez, né? E a menina fica, Por exemplo, tadinha, ficou num desespero. aconteceu, eu já fui testemunha de um caso no meu condomínio onde eu moro, teve um síndico que aconteceu isso. A filha foi, contaram para a filha, a filha do fulano, Isso. então, E nem sempre o adjetivo é o mais exato, não delicado. e aí uma adolescente ficou Então, constrangida, e foi uma situação bastante não, delicada, né? delicada, constrangedora, porque as Sim, pessoas não sabem também o limite, não, né? não têm limite, as pessoas perderam o filtro. Sim, Antigamente a gente falava que quando você falava um não, ou falava não, é não porque tem regra, né? Se não tivesse a regra, tudo bem, mas existe, a regra é para ser cumprida. As pessoas já tinham um debate e tal, mas tudo bem, tá. Hoje não, você fala não, a pessoa te ofende, ela te agride, vem para a parte de agressão. Quantos síndicos estão sendo aí sim, a gente tem visto muito nos sofrendo agressões noticiários, né? físicas, não só verbais, como físicas, Sim, tomando tiro. Então, a gente está num momento de tensão, muito grande, né? é, que eu nunca vi antes. Então, as pessoas realmente perderam o filtro de muitas coisas, e a educação também. E tem acontecido muito, né? A gente tem visto com mais frequência nos noticiários, né? A Por gente exemplo, tem antigamente era assim, era um caso isolado ali, olha, houve uma briga no condomínio, mas hoje em dia, quase toda toda semana tem semana, um caso de agressão verbal infelizmente. e física, tanto para o síndico quanto para alguns funcionários do condomínio, seja um porteiro, seja um zelador, Sim, né? muitas agressões também, agressões verbais, Sim, discriminatórias, exatamente. que acontece muito. É. E eu sempre falo assim, se isso acontece com uma certa frequência para muitas pessoas que nunca moraram em condomínio. Condomínio. Então, tem uma dificuldade muito grande de entender regras. Mas nada que uma meia hora de conversa você explique para a pessoa. Só que nem essa meia hora serve mais, não funciona. Porque ela não se convence que ela não pode usar a piscina depois de determinado horário. Não pode usar a piscina no dia que vai fazer a limpeza da piscina. Tem que ter a manutenção. Porque precisa, então, elas não querem entender. E por que que ela não pode fazer um barulho, receber pessoas na casa dela e colocar o som bem alto? Eu estou na minha casa. Uma coisa que precisa entender, que o direito de propriedade, porque sempre eles batem no peito e falam assim, é meu direito. Eu estou na minha casa, direito de É, propriedade. Ele não é absoluto. não. Ele tem restrições. Não é porque você está lá, na sua casa, no seu apartamento, que você pode fazer de tudo. Você pode fazer desde que não interfira na vida do seu vizinho, O seu direito da vai até comunidade. onde começa o direito do outro, né, Exatamente. Cláudia? E isso é uma dificuldade tremenda E de o entendimento. que me chama a atenção é assim, muitos desses moradores que foram, que procuraram, se mudar para um condomínio, o primeiro item que eles citam é segurança. É, Só que eles estão tornando a vida das pessoas que estão lá inseguras, né? totalmente. Com essas atitudes, ou sejam de agressões, ou até mesmo burlando as regras, né?
E quando você bula a regra, quando você falou agora de segurança, é muito importante tocar nesse assunto, com relação a invasões que tem nos condomínios. Você pode, porque o bandido, ele tem uma engenharia social Sim, muito perfeita. Eles são, é um crime organizado mesmo. Eles sabem qual é a falha. Mas a falha, por melhor que você tenha um sistema de segurança eletrônico, um monte de câmera, tal, tal, ele é perfeito, desde que a parte humana também funciona. exato. Então, você pode ter um porteiro treinado, você pode ter um sistema de segurança eficiente, muito moderno, mas se o morador, na hora que ele entrar, ele dá passagem, o efeito carona para o outro que está atrás dele, porque ele não sabe falar não, Hum, ele já burlou o sistema, sim. já burlou, Ou já até deu um mesmo problema na segurança o do que eu condomínio. vejo também, mas por que que eu tenho que passar a lista com antecedência dos convidados? Então, Questão de segurança. questão de segurança. Quantas pessoas vão circular a mais dentro do É isso, condomínio, é isso. né? Então, e aí eles, mas por que que o meu convidado não pode usar a piscina? Por que que o meu Nossa. convidado não pode usar o playground? Porque existem regras. Você falou da piscina, teve um É, condomínio que fez a reforma de uma piscina, era uma piscina pequena, levou para uma assembleia, aí fez, não tinha de infantil, aí fez uma maior ainda. Nossa, fez um negócio fez um parque maravilhoso. aquático. É, fez um parque. Ficou maravilhoso. Quando ficou pronto, olha, eu nunca trabalhei tanto na minha vida que nem para tratar do assunto da bendita piscina, porque porque o neto, posso descer com o neto? Ó, porque o amigo do meu filho também veio, ele pode usar? Tá, tá. Aí você fala, não, o que Não. está no regulamento? É só para moradores. Ele é morador? Ele mora com você? Não, não mora, ele vem passar o final de semana, então não pode. Mas ele é uma criança, então, se eu deixar você descer com o seu Vai neto, ter que deixar todo todo mundo, mundo. então, vamos lá, tem 400 unidades, mas é 400 crianças descendo. Exato. É justo. Não. E para fazer a avó entender isso? Bom, criei uma inimiga. Aí, assim, o síndico falou: olha, o Porque assim, jurídico, o jurídico mandou. o jurídico falou que não O pode. jurídico, doutora Cláudia, É isso. falou que não pode. É porque você quer evitar um transtorno maior, porque Sim, aquele que quer usar a piscina, que paga o condomínio, não vai poder descer porque tem um monte de convidado na piscina. exato. Aí fala, caramba, isso aqui não é um clube para os moradores, não para Uhum, quem vem de fora. exato. Então, até isso você tem que ficar Explicando. explicando. E o que eu tenho visto, assim, é que muitos que adquirem um imóvel dentro de um condomínio, eles recebem o regimento interno, recebem as regras, mas parece que simplesmente colocam Engaveta? sim, Claro, imagina, quem que vai se dar ao trabalho de ler? Olha, tem algumas pessoas mais cautelosas quando vão comprar uma unidade dentro de um condomínio. Eu sei porque lá no escritório a gente também faz a avaliação de compra e venda de imóvel. ok. Então, a gente pede até se tem processos contra o condomínio, porque isso vai virar um passivo para quem entrar, vai ter que Exato. arcar com aquilo. Porque às vezes pode ter um processo trabalhista em andamento, né, Exato, Cláudia? exatamente. A gente faz todo esse levantamento para quem for comprar, falar, olha, mesmo Perfeito. assim eu quero. Ok, então você está ciente que uma hora Sim. pode vir um rateio extra para poder pagar essa reclamação. E, e a gente também pede a convenção e o regulamento e apresenta para aquele pretenso comprador. Sim. Olha, essas são as regras do Você condomínio. está de acordo? Você está ciente? Porque não adianta entrar lá e falar, não sabia. Né? Isso não vai te Não, mas isentar tudo bem. da Então você vai lá. responsabilidade. Porque antigamente, por exemplo, aquelas mais antigas, você não podia entrar com um pet. Sim, Hoje já está superado pelo sim. STJ, não pode ter essa proibição. Mas antigamente as pessoas entravam com pet, era proibido e tinha briga, porque ela queria ter o pet no lugar onde não podia. Hoje está superado, graças a Deus. Nesses casos que tinha algumas leis, por exemplo, vamos pegar o caso do pet, que hoje em dia quase todo mundo tem um pet. Isso. É feita a reavaliação e a readequação dessa convenção? O correto seria atualizar a convenção. Essas convenções mais antigas, imagina, eu já peguei convenção escrita à mão. Ah, sim. Eu já peguei. Então você imagina. Foi ontem, foi ontem. 1912 eu Foi. brinco, né? Então, essas convenções, até essas mais recentes, elas precisam sofrer essa atualização de acordo com as novas mudanças, porque
o direito é muito dinâmico. Depois de irem tantos assuntos, os mesmos assuntos para o STJ, que vai até o STF, isso acaba virando uma súmula meio que vinculante. As pessoas acabam se adaptando àquele julgado de tantas vezes que ele foi levado para uma discussão. Tem como exemplo o Airbnb, né? O Airbnb é outro problema. Que, por exemplo, alguns condomínios estão se adequando, estão fazendo essa atualização, mas outros não querem fazer, muito pelo contrário, eles querem que realmente fique restrito, né, Cláudia? Então, você vê, recentemente eu tive uma assembleia de um condomínio que a gente dá assessoria, e ele é um condomínio, a gente fala que é habitação de interesse social. E Hum. lá eles estavam fazendo Airbnb, aí veio um monte de reclamação, porque é uma circulação de gente diferente, aí o risco, quem estava lá para realmente cumprir uma moradia, estava com receio, estava com medo. Aí eu falei, bom, vamos dar uma olhadinha, porque normalmente vem como a destinação numa convenção residencial. Só que esse caso, tem um quesinho de diferente, porque no contrato de compra e venda desse tipo de habitação, tem uma restrição. Ela é estritamente para moradia, não é para investimento. Sim. E muitos ali compraram para investimento. Por Hum. quê? Foi um preço acessível. Mas por É. que que foi acessível? Porque era para moradia de pessoas de menos renda, de baixa renda. Não é à toa. E em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, se viu muito isso, né, Cláudia? Está, Muitos investidores está tendo uma briga homérica sobre compraram isso. para Isso. investimento, se beneficiando ali de um subsídio que foi Aí dado por ser uma moradia Exato. social. Aí eu falo que entra a falta da assessoria jurídica, Exato. porque se levam esse contrato para um advogado analisar, fala, ó, estou comprando esse apartamento para investimento. Você analisa o contrato antes de eu assinar? Perfeito. Aí eu ia olhar para assim, ops, aqui É é estritamente. estritamente moradia. Por 10 anos você tem que morar lá. Ou vai vencer antecipadamente, porque tem uma cláusula da Caixa que se Hum, descobre olha que aí. foi colocado para fins diversos da moradia, a Caixa vai denunciar aquele contrato, vence antecipadamente aquela dívida de 10 anos, perde todos os benefícios, aí ele não vai Você pagar mais aquele valor anterior, você vai ter que pagar o valor o real, valor real. sem o subsídio, Exatamente, sem o benefício. perde o benefício. Então, aí se você vê isso com antecedência, fala, não, para mim não interessa. Não é. Não vou investir aqui, Porque porque eu não vou morar lá. Mas assim, o que que você acha que aconteceu, Cláudia? Porque assim, quem estava vendendo sabia o que estava vendendo. É assim. Ai, meu Vamos Deus. lá, vamos lá, vamos. Os corretores que me perdoem, né? Assim, eles estão ali para vender. Eles não querem perder venda. Eles não vão dar tantos alertas porque a pessoa fala, ah, então não quero. Então, é uma questão comercial mesmo, né? Sim, E as próprias construtoras, quando fazem o lançamento, também não avisam. não. Tanto é que está tendo vários processos contra as construtoras, inclusive contra as empresas de aplicativos de locação por curta temporada, porque elas também deveriam recusar isso. Então, isso tá um boom, tá uma confusão total, tá dando processo, tá dando condenação. E aí as pessoas têm que ter esse alerta que quando forem comprar e querem para investimento, se atentem aos dados do contrato. Ali, é complexo, não sei. Contrata um Trate um advogado para advogado. ler, porque é complexo Porque mesmo. assim, não vou contratar um advogado, porque aí vou ter mais esse custo. Só que agora, se você perder o processo, você vai ter que pagar sem as isenções que você teve Não de volta o direito, valor ou seja, original. vai estar. Um transtorno total. E nesse caso aí que a gente está dando assessoria, precisei fazer um comunicado. Na própria Assembleia, nós não vamos lá para aprovar ou não aprovar. Sim, Eu fui para comunicar. Olha, aqui não pode fazer Airbnb. Ponto. Mas por quê? Porque o contrato que vocês assinaram tem a lei XYZ, tá, 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 tá. Fiz um parecer. Nossa, teve uma revolta lá. A maioria adorou, porque compraram pá, morar, moradia. para morar. Primeiro imóvel, Sim, sonho da casa própria. ok. Agora, o outro que foi lá para fazer um investimento, ele não mora lá. Ele não quer saber. Ele quer ganhar dinheiro com aquilo. Mas aquilo não foi feito Feito para para isso. ter lucro. Então, eu tive um grande problema na Assembleia, porque eu fui confrontada. Como não? Onde está escrito isso? Me aponta. Não seja por isso, está Tá aqui, aqui. ó. Aqui a lei, tal, tal, tal. Até eu coloquei o artigo, o parágrafo, a linha, tudo certinho, está aqui. Você não pode fazer isso.
Aí veio a questão de uma locação um pouquinho mais longa, de 6 meses, prorrogados por mais 6 Ah, sim. meses, tal. Também não pode. Porque você só pode, a Caixa determina que essa locação poderia ser feita com a quitação do imóvel e Ah, sim. o inquilino também tem que estar numa faixa de rendimento baixo. Por supor, ele até poderia alugar para uma outra pessoa, uma outra família que estivesse dentro daquela Daquela faixa faixa que a salarial ali, da exatamente. renda. Ou seja, não é para qualquer pessoa e Exato. não é para qualquer finalidade. Então, mas todos esses detalhes é importante e só vão ser vistos com assessoria, conversando com um advogado, né, Cláudia? Exatamente, porque ele vai ler o contrato e vai ter um olhar técnico. E Sim, assim, é uma lei que puxa para outra, que puxa para isso, outra, que é isso puxa que eu ia para falar. é uma, Não é, uma colcha que de assim, retalhos. cita uma lei, mas aí quando você vai ler aquela lei, tem que também ver as alterações que Se aquela lei remete para já aquela, exatamente. Eu, para chegar nessa conclusão, eu levei uns 2 dias fazendo a análise para não dar e uma fazendo as orientação ligações, equivocada. né? Porque você já pensou, fala assim, você não pode fazer? Mas por quê? O condomínio, ele não tem essa legitimidade de proibir. O Sim. Airbnb, ele já falou que não pode, porque está na lei. Uhum. Só poderia proibir numa assembleia, numa outra situação. Mas quem pode tomar uma providência é a própria Caixa. Uhum. Então, se alguém denunciar para a Caixa, vamos supor, um dos moradores lá, Que se que sintam, se sinta ofendido, fala, poxa vida, mas não pode, não estou pode, sendo estou prejudicado. sendo prejudicado, não quero. Se fizer uma denúncia, aí a Caixa pode tomar as providências, ela tem essa legitimidade, o condomínio já não. Olha aí, são muitos detalhes que É, tem que se estar atento para comprar, morando, depois as convenções, é muita coisa sabe mesmo, o que né? eu É falo? complexo, É né? muito complexo. Quando você vai comprar um imóvel, eu falo, você não está comprando um par de sapatos. Que se Exato. não servir, você vai lá e devolve. É um imóvel. Isso envolve muito dinheiro e muitas pessoas. Então, quanto você vai gastar com um advogado para fazer a análise de um contrato? Não é nada que vai ser um absurdo para você assinar com segurança. Ou deixar de assinar porque E, fala, não é isso que eu e é um quero. valor pequeno diante do valor do imóvel, né? Totalmente, totalmente. Então, é a segurança jurídica que a pessoa procura, então ela precisa comprar com É, essa visão. na verdade, E sabendo precisa. dos riscos, porque ela É, pode falar, não, tudo bem, vou correr o risco. Deixa eu vir para cima. mas Tem ela, gente que pensa assim. na verdade, o direito condominial, ele vai desde da compra, depois aí quando você vai morar naquele condomínio. É, Então, é desde a compra tem que ser observado esses detalhes, se pode alugar, se não pode alugar, isso, se pode para exatamente. investimento, se não pode. O que que você pode fazer ali? Porque foi o que você falou, olha, o regimento, ó, as regras são essas, está de acordo? Pode ter pet, não pode ter pet, tem tantas outras, né, Olha, eu questão, vou te dar um exemplo bem, bem tosco. né? Numa piscina, por exemplo. Isso que eu falo, né? O morador, né? Eu falo que é o alecrim dourado, ele precisa ser estudado. Tinha que ter curso para morador. Hum, Ponto. Você quer morar em condomínio? Você vai fazer um um curso antes, me curso. provar que você passou na prova, É aí isso, você compra um isso. apartamento. Um alecrim dourado entrou na piscina com bermuda jeans e queria entrar na água. E entrou na água. Aí ele recebeu uma multa. Porque não é o traje adequado para Adequado. estar na piscina. Aí ele ficou revoltado e falou assim: me aponte no regulamento interno E tem. aonde está escrito que eu não posso entrar de bermuda jeans. Óbvio que não tinha Não, a bermuda jeans ali. não, Falou não está especificado traje bermuda. adequado Ah, para uma isso. piscina. Pois nós tivemos que chamar uma assembleia para atualizar o regulamento e nós colocamos a bendita bermuda jeans. Trajes adequados, inclusive bermuda jeans. Exceto, né? Exceto, Então, o traje adequado adequado, tem que ser esse. E não pode. pode ser bermuda jeans. Teve que Acredita? colocar o. Teve. Porque eu falei, gente, Para ele achou que a bermuda jeans era é adequado. adequado, mas assim, tem botão, tem zíper, se enrosca em alguma coisa. Aí ele se acidenta, a culpa é do condomínio. Aí é o síndico que não viu. Cláudia, eu tenho visto alguns condomínios clubes que tem a construção de piscinas maiores, inclusive tem lá na convenção, tem no regimento interno, a contratação de um salva-vidas, né? Dependendo de quantas unidades, porque Isso, como são condomínios clubes, eles são maiores, tem ali uma movimentação, uma circulação de maior, pessoas né? maior, então alguns exigem, né? Está lá. E aí, quando se contrata, aí o síndico fala: olha, precisamos contratar
um salva-vidas, aqui um bombeiro aqui Uhum. para fazer. Não, como? A gente vai ter que pagar, mas está incluso lá. Que é um Ah, condomínio clube. isso, exatamente. Tem gente que não concorda, mas se tem essa determinação, eu acho que até é saudável que tenha, Sim, porque você evita uma série de problemas, né, dentro de uma piscina, que é onde acontecem os maiores acidentes, acidentes. né? Inclusive, por mais que se comuniquem, olha, não corram, porque assim, em volta da piscina, o piso você pode ter Uhum. escorregar, você pode se machucar, ou então não levar copos, não levar nada de vidro, Parece né? óbvio, né? Mas o Mas o óbvio óbvio precisa precisa ser ser dito. dito. É impressionante. E além disso, né, menores Sim. de idade tem que Desacompanhados. estar acompanhado do É. responsável legal. Ah, mas ele já é grande, ele só é pequeno, só tem uma idade, sei lá, até 10 anos, mas o menino já é grandão, não Não importa. importa. Ele O não que tem a vale é a idade maturidade, cronológica. exatamente, para poder, um discernimento, para poder se desvencilhar de uma E isso determinada foi situação. recente até, que foi realmente determinado que Tem um o. projeto de Ah, lei tá. que Tem um ainda projeto de lei ainda ainda. não foi aprovado, mas eu acredito que vai ser porque, de fato, muitos problemas estão acontecendo, Acidentes, né? acidentes, e é muito simples, né? Eu tenho alguns pais que eles terceirizam a responsabilidade para o porteiro, para o auxiliar de limpeza, ou até para o próprio síndico, né? Se livra das crianças, desce, você vai brincar, fica lá embaixo. Só que se for um menor de 12 anos, tem que ter alguém por perto. Justamente porque se acontecer algum acidente, tem que ter alguém. Eles ficam muito tranquilos achando que o porteiro está ali, mas o porteiro não está ali Para de isso. babá. Tem que estar atento à Sim. portaria, né? Então, isso deu uma confusão. Eu fiz um vídeo sobre isso. Olha, eu recebi vários elogios pelo projeto, né? Pelo estar falando do projeto. Mas o que eu recebi de haters, de gente falando assim, isso é absurdo, é para condomínio, é para isso mesmo. Então, você vê a mentalidade Qualidade. das pessoas, né? É. É o que tem para hoje, Sempre, infelizmente. sempre tem, né? Como você Sempre disse, o morador tem que ser estudado. estudado, é. E você sabe que outro dia eu participei de um podcast com uma pessoa, com o Sérgio Duque, que ele é Hum, especialista em segurança. E aí Maravilhoso. ele brincou comigo, ele falou, Érica, vamos, ele me propôs, ele falou, vamos fazer um projeto que é um tour pelo condomínio, pegar os moradores, falar, ah, você vai morar aqui? Vem cá. Vamos passear, vamos conhecer todas as áreas Isso. do condomínio, o que pode, o que E não o que não pode. pode? E ainda aí a gente falou de segurança, a gente falou da seguir as regras, e aí eu falei, então vamos colocar, vamos contratar, vamos, Duque, vamos chamar a Cláudia, É que ela isso vai nos aí. acompanhar no tour. Nossa, mas me segura, porque alecrim que não sabe respeitar a regra, eu fico bem nervosa. Ah, então a gente vai. Cláudia, uma coisa que em condomínio gera prejuízo até para o condomínio, em muitos debates, são as cotas condominiais, né? Hum, E aí tem a inadimplência. certo. E eu sei que você, por muito tempo, vem falando, inclusive você tem um método, né? Que Isso, você fala como lidar com essa inadimplência de forma, até mesmo antes de chegar num processo ali exato. judicial, né? O que a gente defende no escritório e é o que a gente utiliza é o método que eu falo que é o recuperação ativa de cotas, é o método RAC. O que a gente faz é exatamente não deixar aquela dívida virar uma bola de neve. Ah, você tem 5 anos para cobrar uma cota de condomínio. Até 5 anos. Eu não vou esperar 5 anos para cobrir, para chegar para o síndico e falar: olha, agora que deu 5 anos, eu vou fazer a cobrança. Você precisa ter de forma ativa essa cobrança dos devedores para que esse dinheiro volte o mais rápido possível para o caixa. Porque quando volta rapidamente para o caixa do condomínio, você evita um rateio, ter que contratar uma garantidora, que tem custo. Sim. Quando você contrata um escritório, você não tem o custo, porque quem paga os honorários é o devedor. Então, quando você tem isso muito bem organizado, planilhado, você tem uma comunicação humanizada com aquele devedor, você conversa, Você você consegue entender o negocia, porquê que ele está te devendo naquele cada um tem momento, uma né? história. É, É óbvio que a gente tem um padrão para todo mundo, mas os casos de exceção é levado para o síndico, sim. porque já aconteceu. Olha, estou desempregado. Olha, minha esposa está tá com câncer. Eu tive um falecimento em família. Cada um tem um problema, Sim, sabe? E ninguém está livre de ter problemas. sim. Então, você tem que ter essa sensibilidade para falar, bom, pera um pouquinho, então eu não posso ser, né, tão rígido, porque lá nós somos, aí eu levo para o síndico. Síndico, não.
é isso mesmo, Cláudia, vê o que dá para fazer, vamos ser, aumenta essas parcelas, tal. Então a gente tem essa flexibilidade. Certo. Mas via de regra, os acordos, o que a gente, quando pega um condomínio com muitas dívidas, né, que está uma inadimplência muito alta, a gente tem que fazer uma força-tarefa para tentar colocar isso em ordem. Depois que você coloca a casa em ordem, é uma manutenção. Às vezes tem alguns atrasos pontuais, um ou outro, mas aí faz parte, já não é aquilo que está um rombo dentro Sim, do condomínio que está fazendo falta. Então você faz uma manutenção daquilo. E você, querendo ou não, você educa aquele morador. Ele sabe que eu vou estar ligando, minha equipe vai estar ligando para cobrar. Falei, olha, poxa vida. E quando faz um parcelamento, até dessas parcelas, a gente fica em cima. Por sim, isso que é a para cumprir. cobrança ativa. Olha, não esquece que amanhã vai vencer o seu boleto. Ou se venceu e ele não pagou, podemos reemitir? Já pega, Isso. para você não perder aquele feeling, Uhum. porque a pessoa ainda está com o dinheiro, às vezes ela esqueceu, É, às vezes gastou, mas tudo bem, aí você reemite. Não, pode ser para que aí você, naquele time mesmo, do mesmo mês, a pessoa paga. Porque sim. aí senão vai Porque se multa, você vai isso. esperar 5 anos, até para ele Tem vai ficar muito dificuldade. difícil, porque são 5 anos, aí se passou um tempo, Não, fica uma juros, fica dívida. E sabe o que uma pode bola de neve acontecer? Uma mesmo, né? bola de neve. Já aconteceu de nós pegarmos um condomínio quando veio para gente, a dívida do condomínio era superior à dívida do valor do apartamento. Hum. A gente às vezes vê alguns casos assim, né? Olha que complicado. E Nós aí acaba mandamos para perdendo, né? leilão umas 3 vezes e ninguém arrematou. Nossa. Aí tivemos que levar para a Assembleia para fazer um acordo, para reduzir a dívida e a pessoa pagou. Mas olha, é uma exceção das exceções. Mas por quê? Porque deixou chegar num ponto muito ruim. Sim. Muito ruim. Porque se a pessoa não quer pagar, não quer fazer acordo, o processo está andando, mas você estancou ali, não vai ter mais a prescrição. O processo está andando. Chegou aqui, fez penhora online e não tem dinheiro na conta. Primeiro passo, pede a penhora do apartamento. A pessoa não se movimentou, pede a avaliação do bem. Foi lá o perito. Ah, falou, epa, já está chegando a hora de eu ter que resolver isso. Sentar aqui para É, conversar. às vezes, por 2, 3 cotas, a pessoa pode perder o apartamento, Exato, porque deixou muito tempo. porque não é bem de família, e muitos acreditam nisso. Hum. Nós assumimos um condomínio que tinha uma inadimplência muito alta. Quando eu fui na Assembleia para explicar, dar um panorama do que a gente ia fazer dali para frente, falei: esse processo está arquivado, nós vamos desarquivar e já pedir a penhora do apartamento. Aí um morador levantou a mão e falou assim: mas não pode, é o único bem dele, é bem de família. Falei: tá, mas para dívida de condomínio, de IPTU, não existe o bem de família. Mas eu não sabia disso. Falei, mas É. o escritório anterior, o jurídico, Não não explicou falou? para vocês? Não, tanto que o processo estava arquivado. Hum. Porque a penhora online foi negativa. Aí o advogado não sabia o que fazer. Misericórdia, pede a penhora do Tudo bem. bem. A gente não quer que as pessoas percam o apartamento. Não. Óbvio que não. Mas é uma forma de De você chamar, pressionar, né? pressionar. Para um Vamos fazer um acordo, né? acordo. É. Poxa Porque vida. tem alguns condôminos que, às vezes, até por problemas pessoais com o síndico, não quer conversar, não quer Isso. negociar. Isso acontece, né, Cláudia? Eles não querem. Não gosto dele, ele já me fez isso. Não, e acha que ele está ferrando porque Porque é autorizou entrar com o pessoal. processo. Acha que é pessoal. E não é, Não não é. é. E aí, vamos supor, quando vai o jurídico e de forma, faz a penhora online, não encontra, aí pede a penhora do bem, Uhum. e aí, olha, vamos conversar, né? A gente chama, faz várias tentativas de contato, Isso. mas nem sempre a pessoa retorna. Ah, sim. É muito triste, porque tudo isso, até a avaliação do bem, você tem que pagar um perito. Isso vai para uns 3, 4 mil reais que vai somar na dívida no final também. Ou seja, ele só está aumentando a dívida, A dívida dele. a dívida dele. Então, olha, o juiz deferiu a penhora. Eu vou ter que pedir avaliação. Isso vai somar na sua dívida. Vamos resolver antes, porque depois que entra perito, não tem o que fazer. Não, tem Vai que pagar. somar, porque o condomínio vai ter que pagar Sim, e para se depois. ver ressarcido lá Exato. na frente. Então, é só prejuízo. Então, a gente realmente fica em cima, alerta, explica. Nós não temos preguiça, a minha equipe está preparada para isso, para explicar item por item as consequências de um processo. Tem gente que não quer fazer acordo de jeito nenhum antes do processo. A gente evita o processo também. Sim. Só entra o processo, em últimos casos, e até para não perder, ter um problema de prescrição. Só que existe a ação de execução antes da ação de cobrança. Hoje, a cota de condomínio, ela já é um título
executivo extrajudicial. Então, Ah, você tá. pode entrar, como se fosse um cheque. Você Entendi. pode, antigamente o cheque, né? Cheque, Desculpa aí, gente, para não agora é. entregar. Não, não entrega. Você entra com a ação de execução e ela é muito mais célere, né? Tanto para pagamento quanto para penhora. E só que o Tribunal de Justiça ele tem um convênio com o Serasa. Quando Uhum. você entra com uma ação de execução, a pessoa já vai para o Serasa. Aí bate o desespero. Mas a gente avisa antes. Olha, aí A quer gente tentou resolver. ligar, a Aí gente. penhora a conta. Ah, mas esse dinheiro não poderia porque é minha aposentadoria, porque é meu salário, porque é isso. Então, agora você vai ter que contratar um advogado para poder se defender. Então, a gente dá chances, porque o processo ele traz transtornos. Transtornos, é. Não tenha dúvida. Mas nem todo mundo quer evitar esse transtorno. Cláudia, agora um assunto assim, que está nos noticiários, está aí nas redes sociais, que é a NR1. E você é especialista na implementação dessa NR1. Como que ela entrou a partir do dia 26? É 26 de obrigatório maio. mesmo, né? Quer dizer, ela Isso. já Não teve uma vinha, não teve prorrogação como prorrogação. teve no ano É. passado. E me explica um pouco, explica para a gente como é que funciona a implementação da NR1 na prática mesmo, como que o síndico e até mesmo as empresas devem agir para se Se adequarem à adequar. NR1. É. A NR1, a gente fala muito voltado para a parte de condomínios, mas é para qualquer empresa. Exatamente. Toda e qualquer De empresa que qualquer possua, porte. de qualquer porte, que tenha de 1 a 1.000 funcionários. Ah, mas eu só tenho um, tem que fazer. Eu tenho 10.000, 20.000, tem que Isso. fazer. Não importa. Você tem funcionário CLT, registrado CLT, você tem que fazer essa implementação. A NR1, ela já existia, ela é Sim, antiga. Mas o que que aconteceu com ela? Por que que se fala tanto dela? Porque ela foi ampliada, ela teve uma atualização. Antes, ela falava de alguns riscos exato. físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidente, e agora ela foi complementada com os riscos psicossociais. Então, você fala, caramba, mas como assim? De uns 2 anos para cá, teve um aumento muito significativo de afastamentos das pessoas por doenças de problemas mentais. Então, ansiedade, depressão, burnout, e isso chamou a atenção do próprio governo, porque esses afastamentos geram despesa para o Sim. governo, né? Então, quando você faz esse nexo de causa, o governo fala, pera um pouquinho. Então, agora eu vou exigir que as empresas cuidem da saúde mental dos seus trabalhadores, porque eu não vou pagar essa conta sozinho. Por isso que ela veio e tá todo esse boom aí, essa preocupação. Sim. A partir do momento que, agora dia 26 de maio, ela começou a vigorar, por 90 dias, pode sim haver fiscalização, mas no sentido de orientação, Ainda como orientação. ainda é orientação, mas assim, o fiscal vai chegar lá, ele tem que ver que você já está fazendo um Alguma movimento. coisa. Olha, não, já contratei uma empresa de SST, não, já tenho o jurídico fazendo isso, já estou com um plano de ação. Alguma coisa, algum movimento você tem que mostrar, porque senão aí não, Não vai. não Ele vale, vai, né? vai te orientar o quê, né? Exatamente, orientar se você não nem buscou a É, informação para poder ter o mínimo ali para os seus funcionários. Então, o que que o empresário e o gestor precisa fazer? Ele tem que identificar através de um relatório, de um diagnóstico de risco psicossocial, aonde, em que setor, em que lugar daquele ambiente pode haver um risco psicológico. Pode ser que não tenha? Pode ser que não tenha, mas é o diagnóstico que vai atestar isso. Esse diagnóstico ele pode ser feito por várias ferramentas. A própria ANR não estabelece qual a forma e quem vai fazer. não está definido. Não está definido. Então, isso te dá uma certa liberdade. Você pode fazer através de um questionário que está dentro da matriz de risco, porque o próprio Ministério do Trabalho, ele elencou 13 riscos Uhum. psicossociais. Então, você tem uma ferramenta, que é um questionário, que está dentro dessa matriz, e você manda para os seus funcionários, totalmente orientado, você faz uma antecipação para avisar, olha, vamos iniciar uma campanha assim, assim, assado, em cumprimento à ANR, você faz toda uma preparação para o funcionário não ser pego de surpresa e ele vai responder aquele questionário. Daquele questionário, aquelas respostas, você vai gerar um dashboard que vai identificar dentro dos 13 riscos se
tem algum ali indicado. Se Certo. aparecer lá no vermelhinho, alto risco, ou médio risco, ou baixo risco. Tá. É a partir daí que você vai tomar as providências. Quando você tem essa informação, essa resposta, o que importa, isso é importante, mas o mais importante é o que vem depois. O que você faz com essa resposta? Sim. Você vai engavetar? Vai juntar lá no PGR, ó, tá aqui. Porque também precisa atualizar o Sim. PGR, que hoje o PGR não tem essa Não, parte ele de tem só risco. aquela parte ergonométrica, física, Isso, química, então né, você precisa fazer essa atualização. atualização. Mas também não adianta atualizar, fazer o diagnóstico e guardar. Sim. Se o diagnóstico apontar algum risco, é ali que você vai começar a trabalhar. Bom, qual é o plano de ação? Como lidar com Como isso? lidar com isso? Então, você vai. Tem várias, dependendo da área, né? É por isso que tem que ser algo muito personalizado. Finalizado. De acordo com a área, você vai ter uma ação, uma providência a ser tomada. Então, por exemplo, se tem um assédio, eu sempre falo que morador é um dos riscos psicossociais que existem, né? Um assédio de morador, por exemplo, para com o porteiro, exigindo que o porteiro libere uma visita que não quis se identificar, exigindo que libere o iFood para subir e levar lá porque ele não quer descer, exigindo que fique com a chave do apartamento porque fulano vai chegar. São regras, não pode, Não né? pode. Então, o morador fica ali, o porteiro ele fica pressionado, fala, bom, aquele morador está me pedindo, eu sei que eu não posso fazer, mas se eu faço, aí o síndico vai brigar comigo, ele fica ali numa situação de pressão. Então, Uhum. você imagina isso de um morador, aí vem de outro, e vem de outro, e vem de outro, e vem de outro, e o síndico não faz nada. Então, se esse é um dos riscos, que é um assédio, o que o síndico tem que fazer? Para tudo. Nós vamos fazer um código de conduta para os moradores e um regulamento para os funcionários. O que fazer em cada circunstância? Se tiver briga de morador, o que tem que fazer? Se pedir tal coisa, o que O que que ele o vai porteiro, responder? o que ele vai responder? Ele tem que ter ali uma cartilha. Tá. Quando você tem aquilo muito claro, claro que pode surgir uma situação que não exista lá, você vai lá e complementa. Você vai, Vai atualiza, você vai atualizando. melhorando aquele documento. Sim. O funcionário, ele vai falar com tranquilidade e segurança. Senhor morador, infelizmente eu não posso ajudá-lo, porque de acordo com o nosso Disso, regulamento, disso. nós estamos proibidos dessa pá, 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 pá. Acabou. Ele pode esbravejar, reclamar, chorar, chutar. Problema dele. Não ofendendo o porteiro, porque aí já é um outro problema, É, né? aí já é uma outra Então, situação. essa clareza pra, para o funcionário vai ajudar bastante. E também fazer um código de conduta alertando, principalmente os moradores, do Sim. que pode E o que fazer não e o que pode. não pode fazer. Muitas coisas, o óbvio, precisa ser dito? Sim, nem que coloque isso num código de conduta. Além de um sobrecarga de trabalho, excesso de horas. Quando existe 12 por 36, por exemplo, Que é o mais comum em que é o mais condomínios. comum. Aí não tem a rendição para vir o outro para ficar no Uhum. lugar, você não pode deixar a portaria sozinho. Aí o cara fica 1 hora, 2 horas a mais lá. Quer dizer, isso, É uma desgastante. que já dá problema É. na questão da jornada, que ela pode Trabalhista, ser é. desqualificada, e Exato. aí você não vai pagar mais por 12, você vai pagar acima da oitava. Sim. Aí já é um problema. Então, tudo isso vai entrar nesse sistema se isso foi identificado para o síndico ir lá, apontar e alinhar. Vamos colocar a casa em ordem? Sim. Eu acho que ela veio, não foi para assustar. Eu acho que vai melhorar as relações de trabalho Sim. daquele que trabalha num ambiente que é nocivo. E não vamos romantizar a NR, porque não é para proteger aquele que não quer trabalhar. Vamos deixar bem claro, porque aquele que você fala assim, você cobrar o que ele foi contratado e ele é pago para isso, obviamente que com educação, Claro. você pode cobrar. Agora, você cobrar aos berros, aos gritos, Não. xingando, aí não, né? Aí não Sim. pode. Então, eu acho que veio para ajustar a casa, acertar questões que estão desarrumadas. Por exemplo, a gente fala bastante da neuroarquitetura, e aí Sim. entra um pouco a parte de engenharia e de Sim. arquitetura. Imagina um porteiro que trabalha numa portaria escura, fechada, Mal ventilado. abafada, uma cadeira quebrada, aquela cadeira que o morador disse, não serve mais que eu vou Descartou. comprar, descartou, põe lá no porteiro. Não, isso aí afeta a ergonomia. Sim. Então, aquele ambiente ruim também Afeta também. afeta o lado emocional. Então, se você faz uma reforma,
Não tem uma janela? Chama um arquiteto, um engenheiro, dá para abrir uma janela aqui? Põe uma janela, coloca uma luz boa, Boa, pinta, sim. coloca um banheiro, às vezes nem Banheiro tem é banheiro, importante. E também acesso à água potável, né? colocar um bebedouro, Bebedouro, ou uma então uma geladeirinha, garrafa própria ali, pronto. né? Tem que Gente, condições de condições trabalho. humanas, É, a gente está falando do mínimo, né? é o mínimo. É o mínimo. E infelizmente o mínimo também precisa ser dito. O mínimo precisa ser dito. Então, essas questões, elas são importantes. Os gestores, o empresário vai ter que ter um olhar mais atento. Tem muitas empresas que já tratam disso muito antes dessa obrigação. Já tem a saúde mental incluída Sim. no seu custo. Uhum. Isso é muito bacana, mas grandes empresas, né, Sim. tem isso. Agora, as menores vão ter que ter esse cuidado. E por exemplo, aí voltando aos condomínios, por exemplo, muitos condomínios não têm nem o PGR, né, Cláudia? Não, não tem. E às vezes, até antes do PGR, é importante fazer uma análise de ergonomia, né? Até antes, porque às vezes não tem a questão de problema de com química, Exato. produto de Mas tem limpeza, tá? problemas com a ergonomia. Mas tem problemas com a ergonomia. Então, precisa contratar um profissional da área de SST, Sim. que aí ele vai fazer uma visita no local e ele vai trazer essa informação para você. Olha, aqui você precisa fazer isso, aqui você precisa fazer aquilo, olha, isso aqui não tem necessidade. Ele vai fazer toda uma análise, um diagnóstico também, Sim. para falar aonde você tem que melhorar, para você evitar as multas. Porque, na verdade, a minha maior preocupação, é lógico, a multa preocupa, mas me preocupa o que vem depois da multa, porque aquele trabalhador, ele pode depois entrar com uma reclamação trabalhista e colocar todas essas questões, que não teve esse cuidado, não foi observado isso, ele foi realmente humilhado, teve uma discriminação, ele E que nada foi e feito que em nada foi relação a feito. isso. Ponto. Muito bem. Hoje, até hoje, as condenações eram de valores muito pequenos, 5.000, 10.000. É um valor significativo, de repente, para um condomínio pequeno. Um condomínio Mas grande, ainda, pode ser que não tenha diante tanto do que valor. foi causado ao trabalhador, ainda é considerado É pequeno. pequeno. Mas tenho para mim, com a NR1 em vigência, Aí a os caneta vai, valores vão a aumentar. caneta vai pesar. A caneta vai pesar, porque vai mostrar que foi uma total, ignorou totalmente a lei. Não fez nada, e muito pelo contrário. Tem uma história, um processo que inclusive o reclamante ganhou esse processo, valor pequeno também, mas teve uma condenação do condomínio, que um morador, não sabe quem, jogou um ovo da janela e caiu na cabeça desse colaborador. Tomou um susto, aquilo Sim. quebrou o ovo, ele se sujou todo. Aí foi Não motivo está de não esperando, está né? esperando, obviamente. Aí foi motivo de chacota, Hum. os colegas ali riram dele, caçoaram. E o síndico que deve falar, pera um pouquinho, pera, o que que aconteceu? Vamos Vamos ver da tentar, onde está vindo. da onde Vamos tá vindo, ver, tal, tal. tal. Fala assim, porque ele pediu, você precisa averiguar, para ver de onde que vem isso aqui, é um absurdo, eu tô trabalhando, tal. Hum. Se limpa e volta a trabalhar. Hum. Não está feliz? Procure os seus direitos. E ele procurou e ganhou o processo, Sim. porque ele Porque não não, teve o o apoio apoio. de quem deveria ter, É. Porque o né? síndico tinha que ter falado, olha, vamos averiguar, foi aqui. Será que, porque assim, vem a questão, né? Caiu assim, jogou, mas não mirou ninguém, Uhum. ou mirou aquele funcionário? De toda forma, Teria que ser averiguado. a pessoa que jogou aquela unidade, se você identifica, ela pode ser Sim, responsabilizada, claro. né? Se foi um acidente que nem, por que que fala que não pode colocar um vasinho de planta? Porque pode cair. Exato. Ah, mas eu não queria que caísse. Então, mas você Mas foi pode. imprudente em deixar ali cair. Exato. Ou jogou, ou deixou cair, não Mas você é importa. Aconteceu, responsável. você é responsável daquilo que lança, que sai da sua janela. Mas ele não teve nem esse cuidado, a empatia, É, para falar: Ô meu amigo, espera um pouquinho, não, vem aqui se limpar, eu vou vamos, tentar descobrir, tal, tal, tal. exato. Não, ele simplesmente lavou as Como mãos, ele falou, né? A forma com que é a a forma. postura dele diante do ocorrido, E né? ele levou testemunhas para falar exatamente o desprezo É, que ele sofreu naquele momento. na verdade, acho que não foi nem, vamos supor, a questão do ovo caiu, ok. Ele levou um susto. Sim, Mas o que veio o depois depois. afetou, o afetou muito mais do Com que certeza, ele se se tivesse sentiu falado, não, vem humilhado. cá, vamos limpar e vou Não, verificar de nós vamos onde veio. descobrir, vamos pegar as câmeras, vamos É, tentar.
ainda que não descobrisse. Exato, pode ser, porque Que é difícil mesmo. dependendo do A andar gente que fez, é sabe. difícil. Mas assim, dá o acolhimento necessário naquele momento e Sim. ele não teve. E aí gerou um Gerou processo. Foi processo. procurar os direitos. Foi procurar, não falou para ele procurar, ele foi. Cláudia, essa NR1 ainda vai gerar muita discussão, né? Assim, porque o pessoal não, assim, ainda tem um número grande que não se adequou, né? Muitas empresas não sabem nem por onde Começar, começar, né? né? Então é bem complicado. Então, eu já digo, precisa verificar. Se você tem o PGR, que é o Programa de Gerenciamento Gerenciamento de de risco. Riscos, se você já tem o hábito de fazer isso anualmente, você tem que procurar a empresa que já faz isso para você, para atualizar com os riscos psicossociais. Para tanto, muitas dessas empresas já têm uma ferramenta para poder fazer o diagnóstico, porque só vai atualizar o PGR depois do diagnóstico. E aí você precisa de um plano de ação para cada risco que foi identificado. Às vezes essa empresa pode te ajudar ou até o seu jurídico pode te auxiliar Você tem a um criar. material, né, Cláudia? Eu estou terminando, porque ele é muito voltado para síndicos, né? Porque realmente os síndicos estão perdidos Perdido. como fazer, porque é muito específico. E eu vou lançar em breve como se fosse uma cartilha mesmo. Eu já tenho uma cartilha explicando da NR, se você quiser, eu posso Por disponibilizar e favor, você olha pode aí. colocar para a Presentão sua da Cláudia. audiência. Mas essa vai ser com dicas de como você formalizar esse plano de ação. Como começar? Como começar? Por quê? Eu falo muito em registro. Registra, registra. De que maneira? Você tem que fazer uma ata, você tem que registrar por foto. Vai fazer um evento, tira a foto, você coloca tudo. Tudo isso vai servir de prova para uma eventual reclamação trabalhista. Porque vamos imaginar que você fez a implantação bonitinho, fez o diagnóstico, identificou algumas coisas, Tem o puxa plano de vida, tem um ação. plano de ação, tudo ali documentado. Mas teve um fato, um imprevisto ali com um determinado funcionário e ele se sentiu ofendido, mas mesmo assim, você foi lá, acolheu. Isso é muito comum, quando o porteiro, quando não tem regras claras, ele vai no apartamento onde está tendo uma briga. Tem Hum, que chamar, ele não sabe o que fazer, ele simplesmente foi, porque não tem orientação. Foi lá e um morador, isso é um caso real, estava em uma discussão com a filha, e na hora os moradores falaram, um barulho danado, a gente não consegue dormir, eles estão discutindo há horas, não sei o quê. Então, ele foi lá saber o que estava acontecendo. Quando o pai abriu a porta, ele já fez assim, estava com uma arma aqui. Não se mete, é briga de família, mas aos berros. O cara ficou me mostrando uma arma, me né? mostrando uma arma, porque ele ficou desesperado. Nesse ponto, o síndico, no dia seguinte, acompanhou, foi fazer um boletim de ocorrência, porque ele foi ameaçado, tal, 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 Sim. tal. Mas vamos supor que você fez tudo isso, o síndico deu o acolhimento, tal, 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 deu até uns dias de folga para ele, porque cada um Sim, recepciona de uma é maneira claro. diferente, e eu falo assim, esse cara é maluco, não vai fazer É, nada, ele disse que vai exato. fazer, mas não faz. E outros vão falar, meu Deus, vou morrer, É, vou trabalhar, para isso. primeira vez que ele me encontrar no elevador, ele vai me Vai dar um matar. tiro. Mesmo assim, vamos supor que esse funcionário fala assim: não, vou entrar com ação. Eu passei um nervoso absurdo por conta daquilo. O cara me mostrou uma arma, não, vai entrar com processo, contra o condomínio, pá, pá, Sim. pá, pá, e entra. Aí o síndico, que é cauteloso, que tem um bom jurídico, vai falar assim: ele está pedindo uma indenização do dano moral? Então tá bom. Então nós vamos lá. Temos a NR implementada, o PGR foi atualizado. De fato, este evento ocorreu Ocorreu. no dia tal. No dia seguinte, nós fomos na delegacia, fizemos um boletim de ocorrência, acompanhamos o morador, juntamente com o jurídico, para orientá-lo de como fazer o contrato daquele morador. Fizemos isso, 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 isso. Eu junto tudo. Exato. A importância, mais uma vez, de ter a assessoria do jurídico, porque aí você vai orientar, olha, aconteceu isso, você já vai, vamos registrar um boletim, Exatamente. vamos registrar aqui que o dia, o que foi feito. Então, toda essa orientação é sempre muito Ela é importante importante, porque né? ela serve, é um dossiê que você É. vai estar fazendo daquela E mostra situação. como você lidou com aquilo, né? E o cuidado, porque muitos, seja o que for, muitos vão fazer para evitar uma multa, para evitar um processo. Sim, E outros vão fazer porque são humanos. sim. Vão entender que aquilo precisa de um acolhimento. Aquele profissional, ele não está ali para sofrer Não, aquilo, mas ele está sujeito a isso. sim, Então, se não quer que aconteça, mas se acontecer, o que que você faz com aquilo? Você vai acolher, você vai apoiar, você vai ajudar. Mas mesmo você fazendo tudo isso, você não está livre.
de uma reclamação trabalhista, porque Sim, a pessoa pode ter uma memória curta, né? E falar sim. assim: ah, ninguém me ajudou, ninguém fez nada, ou não fizeram mais que obrigação, quero uma indenização. Ponto. E entra com a reclamação trabalhista. Aí cabe você estar totalmente aparelhado para fazer a defesa do condomínio com relação a isso. Cláudia, vamos fazer um ping-pong? Eita, Uma rodada rápida bora. para a gente pegar um pouco mais aí dos seus conhecimentos. Hum. Um sinal de alerta no caixa. Quando o síndico deve ligar o botão de emergência em relação à inadimplência? Então, quando a inadimplência ela está passando dos seus 10%, 15%, já acendeu um alerta, né? Então, não deixa chegar nesse ponto. Quando o síndico já vai assumir uma gestão, vai pegar um condomínio, a primeira coisa que ele já deve ver é isso. E já passar para o seu jurídico. Via de regra, normalmente ele já tem um jurídico de confiança e já faz o levantamento, e aí o jurídico já vai fazer o plano de ação Situação. para poder fazer essa recuperação. Por quê? Vira uma bola de neve se você realmente não der a devida importância. E isso reflete em várias coisas. Você não consegue fazer uma melhoria, você não consegue ter caixa para fazer uma reforma de Fachada, fachada, para arrumar a bendita da piscina, piscina. né? Então, esse valor, pelo menos, para as contas ordinárias, tem que estar em dia. Que Porque se nem para ordinária tiver em dia, você não vai conseguir fazer Porque o resto. inclusive a folha de pagamento que de um condomínio. É o que tem mais peso nos dias de hoje. É o que Exatamente. pesa, é o que é mais caro. Tanto é que muitos estão migrando para as portarias Virtuais. virtuais, ou até na terceirização, acaba batendo mais ou menos os valores, ainda que são de Sim, sindicatos diferentes, não tem como reduzir muito, porque você tem que a mão de respeitar obra, o teto, teto da mão de né? A obra ali. base de salário que o próprio sindicato estabelece. Então, ainda é um valor, um gasto muito alto. E aí, falando em mão de obra, o que que nunca pode faltar na contratação de um funcionário ou terceirizada sob a ótica da segurança do trabalho? Então, primeiro, quando você tem um funcionário orgânico, aquele que o condomínio contrata, você tem que ter um cuidado diferenciado. Então, você vai mandar para fazer um exame admissional para verificar se ele não tem nenhum problema de saúde, né? E você vai se acautelando, porque também ele pode adquirir alguma Sim, doença no decorrer do contrato de trabalho. Quando é uma empresa terceirizada, eu falo que aí é outro tipo de, cautela que você tem que ter. Primeiro que eu estou considerando que você já analisou a terceirizada, já fez a análise do contrato, já viu que ela está já passou direitinho, para o já passou para o jurídico. jurídico, né, então essa parte eu estou já, ultrapassando essa fase. Quando a gente sabe que a terceirizada, ela é a empregadora real daquele funcionário. Então, ela é responsável pelo pagamento dos salários e de todas as verbas trabalhistas, inclusive os benefícios que tiver numa convenção coletiva. Então, o síndico pode falar assim: estou tranquilo, não preciso me preocupar. Eu sempre brinco e falo assim: você está delegando, mas você não pode delargar. É, Você tem que acompanhar esses pagamentos, sim. E eu sempre coloco isso nos meus contratos. Vincular o pagamento da fatura da terceirizada à entrega desses documentos. importante, né? Porque enquanto eles não pagarem, você não paga também aquela fatura. Então você pede lá toda a folha de pagamento daqueles que estão alocados no condomínio. Então, fundo de garantia, o INSS, o INSS. vale transporte, hora extra. Por que é importante? Uma que aquele síndico que é atento, aquela reclamada, ela não vai deixar de pagar esse pessoal aqui. Porque ela sabe que ela está sendo conferida a todo instante, Monitorada. monitorada todo mês. Segundo, que se aconteceu pior de ter uma reclamação trabalhista, a devedora principal é a terceirizada, mas o condomínio ele é subsidiário. Se Sim. ela não pagar, é o condomínio que tem que pagar. Só que se o condomínio, quando for receber uma intimação de uma reclamação trabalhista da terceirizada, de um funcionário que trabalhou lá, mas que é funcionário da terceirizada, por algum motivo essa terceirizada não vai na audiência ou não apresenta defesa, se você não tivesse os documentos que você exigiu ao longo do contrato, você vai pagar de novo. Uhum. Quem paga mal, Paga duas paga vezes. 2 vezes. Então, mas é chato, é trabalhoso. Então, Mas é necessário. qual é o difícil que você quer? Você quer ter o difícil de ter que conferir esses documentos ou ter o difícil de ter que pagar uma indenização na Justiça do Trabalho? Você escolhe o seu difícil.
Então, a parte da segurança financeira é essa. Que esse é o trabalho que o síndico precisa ter, não tem a menor dúvida. E a empresa que faz tudo direitinho, ela vai entregar. Tem Sim. muitas que já põe no contrato que 5, 10 dias antes do vencimento da fatura estaremos encaminhando os documentos, até põe no Google Drive, vai lá, tá Sim. tudo lá para você conferir. Você olha, tá tudo certinho. E tome cuidado, já chegamos a verificar autenticações falsas Olha aí. de GFIP. Então você tem que ter olhos de lince para tudo. Não é fácil. Não é fácil, hein? A vida do jurídico não é fácil. É desafiador, mas não tem como. Tem que fazer. Cláudia, muito obrigada por ter participado. Ah, eu Aceito o adorei. nosso convite. Amei. Deixa aqui os seus canais de contato. Bom, tem o meu Instagram, né? Cláudia Hernandes _. Ali tem muita informação, inclusive da ANR. Ultimamente eu tenho falado muito nisso. Informações bem claras, bem num linguajar bem simples, para as pessoas de fato entender a importância de ter isso implementado, que vai trazer consequências quem não fizer. Sim. Já está em vigor. Muito embora tenha esse período aí de cautela, De de orientação. orientação, não quer dizer que é só depois de 90 dias que eu tenho que começar a Não, me preocupar. exato. Então, já é importante lembrar que já foi adiada Sim, por 1 ano. isso. Então, para o Ministério do Trabalho, bom, então tá tudo em Já ordem, né? deixei Já aí 12 deixei meses, 12 estou dando meses, é mais mais, estou dando uma lambuja de mais de 90 90 dias, né, dias. tal. Então, quem tiver alguma dúvida, pode me procurar, me chamar no direct, tem ali todos os meus canais e vai ser um prazer atender. Cláudia, mais uma vez, muito obrigada. Nossa, eu estou muito feliz, adorei, foi um bate-papo super gostoso, Verdade. esclarecedor e É. eu que agradeço pelo convite, foi uma honra. E aqui foi o Papo de Prédio. A conversa vai até o último andar.